Fala, galera! E aí, pessoal? Então, Lobão, de que é o nosso vídeo hoje? Hoje nós vamos falar sobre a famigerada TRI, Teoria de Resposta ao Item. Nós vamos ensinar para vocês como fazer a prova do Enem com estratégia, não é, Rocha? É isso mesmo, podendo aumentar até 20% na sua pontuação. É um segredo muito importante que o Major vai compartilhar com vocês, mas depois da vinheta. Então, vamos estudar o TRI. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante pra gente, não é, Rocha? Isso, vai lá, dá seu likezinho, a gente está precisando do seu like, da sua inscrição. Mesmo. E bora pro macete, TRI. Então, Lobão, fala esse macete pra gente aí, como é que a teoria de resposta ao item pode ajudar o candidato? Pois é, pessoal, é o seguinte, as questões do Enem, elas são separadas por níveis, nível fácil, nível médio, nível difícil. E, para tanto, o Enem tenta organizar de uma forma que, se você chutar uma questão, ele consegue descobrir. Por exemplo, se você errar várias questões fáceis e muitas médias e acertar algumas difíceis, para o Enem você não acertou aquela questão difícil. Imagine que você vai na academia e que você levanta 50 kg de peso e você não consegue levantar 60, muito menos 70. Aí de repente você fala assim, ó Lobão, eu levantei 100 quilos. Eu vou falar, é mentira, se você não conseguiu nem 60, você vai conseguir 100. Essa é a mesma lógica que o Enem faz, Rocha. Então, isso aí é para evitar principalmente o chute, né, Lobão? Isso mesmo, então é uma forma de evitar o chute. E outra coisa, eles conseguem fazer várias provas no mesmo ano, com esses mesmos níveis de questões, e a pessoa consegue ser avaliada em provas diferentes para poder participar do mesmo SISU. Então, um desses macetes a gente pode dizer que seria, então, não errar de bobeira as questões fáceis. Isso mesmo, isso é muito importante, pessoal. Sai bem no Enem não é aquela pessoa que acerta as questões difíceis, mas sim aquela que não erra as questões fáceis. Para que você tenha uma boa nota no Enem, você tem que ter uma régua coerente com os acertos. Então você tem que começar a ler as questões e tentar responder elas com bastante calma. E quando você chegar numa questão que é mais difícil, que você demora 2, 3, 4, 5 minutos nela, você elimina, lógico, os itens que você já viu que é errado e você não termina ela, você pula e passa para a seguinte. Você tem que passar pela prova todinha respondendo primeiro as questões fáceis e pulando as médias difíceis. Depois que você fizer isso, você volta e vai tentar resolver as médias e as difíceis. É lógico que agora com menos itens para poder marcar, já que você já leu um pouquinho antes e você já viu que algumas respostas não podem ser aquela que você vai marcar. Com isso, você vai garantir uma coerência no seu Enem e você vai mostrar que você tem um nível, né, que vai ser alcançado. Tá, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu marco as questões fáceis e se eu acertar uma fácil e depois errar uma fácil e acertar uma difícil que está do mesmo nível, ela vai valer menos. Isso. Se você errar muitas questões fáceis e acertar algumas difíceis, para o Enem, para o TRI, você não acertou as difíceis, porque você não sabia nem as fáceis. Então ele vai dar uma pontuação menor, mesmo você tendo acertado. Então a quantidade de acertos não é a sua nota, então, é a coerência desses acertos. Por isso que quando o candidato sai com a prova do Enem e diz, eu fiz tantos pontos, não corresponde à realidade, né? Porque você tem todas as vai questões... ser surpreendido depois quando sair a nota oficial. Com certeza, né? Então, não marque bobeira, pessoal. Se uma questão for muito difícil de atrapalhar, você ficar 10, 15 minutos nessa questão, tem gente, Rocha, que vai fazer a prova do Enem e quando falta meia hora para acabar, ainda tem que marcar o cartão de resposta, ainda tem 20 questões sem nem começar a fazer. Aí essa pessoa desesperada começa a chutar
as últimas questões da prova. Só que nessas últimas também tinham questões fáceis que se ela tivesse lido com calma, ela teria acertado. E ela vai começar a errar um tanto de questão fácil porque nem leu e porque errou no chute. Isso vai atrapalhar toda a régua de acerto dela. Isso é muito comum também no segundo dia, que é a prova de exatas e Natureza, né? Isso mesmo. O pessoal pega e é um arraso na de matemática no final, porque fica muito tempo em questões difíceis. E isso, pessoal, não adianta nada. Acertar a questão difícil errando fácil, para o Enem, isso é chute, isso não é acerto. Então você tem que garantir o arroz com feijão, é o simples, é o básico. E aí, se você acertou as questões fáceis, muitas médias, chutou e acertou algumas difíceis, para o Enem, aquele chute não foi chute, foi acerto mesmo. Porque você sabia as fáceis e as médias, então pode ser que você chegou naquele nível de difícil. E aí você vai conseguir uma pontuação maior. Tem gente que, ao fazer a prova com estratégia e com grande análise, consegue tirar até 20% a mais. O aluno limite de tirar de 600 no ano foi para 720. Isso que só marcando as fáceis primeiro e aquelas questões que são mais complicadas, mais difíceis, que ela gastaria muito tempo para fazer, ela ia pulando para depois no final tentar responder, ou então chutar se não desse tempo. Então, Cabeção, você tem que parar de travar uma luta pessoal contra uma questão. Isso né? mesmo. Não, eu já vi isso aqui, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, vou tentar de novo. Tentou fazer, não conseguiu, está em dúvida da resposta, passa para outra, responda as fáceis primeiro, depois você retorna nessa questão. Quem sabe, no caso de ciências humanas, mais à frente ou anteriormente tenha um outro texto que até te ajude a responder essa questão, né, Luvão? Com certeza, né? Então vamos colocar assim, as ciências humanas são 45 questões, dessas umas 15 ou 18 são fáceis. Então você vai lendo com calma e vai respondendo e pulando aquelas que você acha que é mais difícil. Quando chegar na última questão, você vai olhar para trás e falar, eu fiz 15, então eu fiz as que eram mais fáceis. E depois você vai voltando e tentando responder o resto, isso se der tempo. Mas você vai garantir uma coerência e assim você vai sair muito bem na prova do Enem. Então, Enem é raciocínio lógico. E a lógica é garantir o acerto primeiro. Faça as questões fáceis, que você considera fácil, depois vem travando batalha, mas mesmo assim não é, como foi dito aqui agora mesmo, não é batalha pessoal. Não conseguir resolver a questão, passa para a próxima, e até você ver que chegou no limite máximo para você passar seu cartão resposta. Então, pessoal, essa foi a nossa dica e muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Outra coisa, Cabeção, no dia da prova do Enem você está jogando o seu destino em uma prova. Para que você está com pressa de fazer essa prova e entregar? Né? Tem gente que fica aguardando, esperar o tempo mínimo para poder entregar a prova, e eu não entendo isso. Pois é, faz a prova com bastante calma, com bastante seriedade, com estratégia e arrebente no Enem. E nós estamos aqui para te ajudar no que for preciso e até mais, Gel. Até mais, Gel.